Boa tarde. Quero saudar meus irmãos e minhas irmãs com a paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu faço esse vídeo referente ao desafio do Matheus Dornello sobre o tema "Eu não me envergonho do Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo". E quero compartilhar a mensagem onde o tópico é: para alcançar os sonhos de Deus, temos que perdoar. É uma das estratégias para nós alcançarmos os sonhos de Deus, é perdoando. E irei mostrar na Bíblia um exemplo disso, que é José, e uma oração que Jesus Cristo pediu para que venhamos a fazer, que muitos fazem, só que infelizmente muitos não cumprem com esta oração, fazem da boca para fora, que diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 12: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Um resumo sobre a história de José foi que José foi o 11º filho de Jacó, que foi chamado por Deus como Israel, filho de Raquel, onde Jacó trabalhou 14 anos para poder casar com Raquel. José, ele era muito amado pelo seu pai Jacó, por esse motivo, por ser filho de Raquel, onde ele trabalhou bastante para casar com ela. Jacó, ele era uma pessoa que se destacava referente aos seus outros irmãos, e com isso ganhava mais a atenção do seu pai Jacó, com que fazia com que seus irmãos tivessem inveja dele. Com isso, eles armaram uma cilada. Depois que José contou um sonho onde os feixes dos seus irmãos se prostraram-se diante do feixe de José. E seus irmãos jogaram ele num poço, pegaram parte da roupa dele, mancharam de sangue e contaram para o seu pai que ele estava morto. Mas não, eles tinham vendido José como escravo. Lá no Egito, ele se destacou e tornou-se administrador lá na prisão, onde ele era escravo de Potifar, e a sua esposa desejou seduzi-lo, mas diante da recusa de José, ela passou a acusá-lo de tentativa de abuso, o que fez com que José fosse preso. Mais uma vez, na prisão, José interpretava sonhos através de Deus, com que fez que, passados muitos anos, aquelas pessoas que ele revelou os sonhos, que era o copeiro-chefe, lembrou-se de José, que interpretava sonhos. Faraó, ele teve sonho e ninguém conseguia interpretar o sonho de Faraó. Irmão, irmã,
tem coisas que só você vai poder fazer. Prove para a glória do Senhor Jesus Cristo. Ninguém mais vai conseguir fazer, só você. E foi o que aconteceu com José. De acordo com esse sonho que ele interpretou, o faraó colocou ele como para que ele viesse tomar conta da parte financeira e dos alimentos. Conseguiu muitas riquezas, suficientes para comprar quase que a totalidade do território do Egito, do território alto do Egito, e entregar a seu faraó um território muito maior ao final dos 14 anos que ele tomou conta. Passado-se um tempo, seus familiares não tinham o que comer e foi até o Egito. E não reconheceram José, mas José reconheceu seus irmãos. E José, ele fez a diferença. Ele não cometeu o mal como assim seus irmãos. E o que diz isso na Bíblia confirma com o que eu estou dizendo, o que eu não, com o que a Bíblia está dizendo, porque é o seguinte: no livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 15 ao 18, ao 21. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: e acaso José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal, todo o que lhe fizemos? Portanto, mandaram dizer a José teu pai, ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, as transgressões de seus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoem as transgressões dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como verdes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José, ele fez com que a palavra de Deus diz aqui, no livro de Romanos, carta aos Romanos, Paulo, Romanos, capítulo 12, versículo 20 ao 21. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber, porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, José retribuiu o mal que fizeram contra ele com o bem. E se cumpriu os sonhos de Deus na vida dele, que diz em Efésios 3:20: e agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até
pensamos? Irmãos e irmãs, os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos. E uma das estratégias para se cumprir os sonhos de Deus é perdoar-nos. Perdoar aqueles que te fazem mal, independente se é sua família, ou seu amigo, ou seu colega, temos que perdoar. Jesus diz isso em Mateus, como eu li com vocês, versículo 6, versículo 12, que possa ser a partir de agora e para sempre verdade o versículo 12, quando você orares pedindo que Deus venha nos perdoar, assim como você perdoa as outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe e te guarde. E eu quero desafiar meus amigos e amigas para fazer um vídeo como esse, referente: eu não me envergonho do Evangelho. Muito obrigado mais uma vez, Mateus, por me desafiar. E aquele que não fizer o vídeo dos meus amigos que eu vou desafiar, tem que me dar uma Bíblia nova ou um livro. Amém?